Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor André, falando aqui com vocês nesse dia 25, dia de Natal, 25 de dezembro de 2025. Eu tenho uma mensagem muito poderosa e importante para mandar para vocês. O tema dessa mensagem chama-se Endireitados pelas mãos do carpinteiro de Nazaré, que você já sabe o nome dele, é o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração e espero também que, se falar ao seu coração, te transforme e você possa compartilhar essa mensagem do Evangelho Eterno para os seus amigos, para os seus familiares, nesta data natalina. Vamos lá. Queridos irmãos, imaginem um pedaço de pau torto, nascido assim pela natureza, destinado a nunca se endireitar. Mas, nas mãos hábeis do carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, ele é transformado. Essa é a boa notícia que eu quero lhe dar hoje. A boa notícia de Natal, Natal 2025. A boa notícia é a seguinte: Jesus, o Filho de Deus, ele veio a este mundo para endireitar o que o pecado torceu, deformou, distorceu. Como diz a frase que me inspirou a fazer essa mensagem. Uma frase antiga que eu escrevi, rabisquei, e me inspirou a fazer essa mensagem que eu estou pregando para vocês hoje. A frase é a seguinte: pau que nasce torto não morre torto quando passa pelas mãos do carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo. Nesta mensagem natalina, nós vamos explorar juntos 5 verdades sobre essa transformação ancoradas na poderosa Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então eu peço que o Espírito Santo nos guie nesta celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Primeiro ponto que eu quero tocar com vocês. O pau que nasce torto, o pau tortuoso, a natureza pecaminosa do homem. Desde o Éden, o homem nasce torto pelo pecado original. Não escolhemos nossa curvatura. A nossa curvatura torta, ela é herdada. Como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Abra em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Abra aí comigo aí, na sua Bíblia. É um versículo que você já deve ter lido várias vezes e serve para embasar isso aqui que nós vamos falar. 3:23. Achou aí? Amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também Romanos 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. João Calvino, em Institutas da Religião Cristã, livro 2, capítulo 1, ele afirma o seguinte: o homem inteiro está sob o poder do pecado, inclinado ao mal desde o berço, desde criancinha, desde nenê. A verdade, irmãos, é a seguinte: é que não somos pecadores, aliás, a verdade é que não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos assim, tortos,
desde o ventre da nossa mãe. Aqui eu vou entrar no segundo ponto. Essa mensagem é uma mensagem rápida. O nascimento do carpinteiro. A encarnação redentora. No Natal, o Verbo que se fez carne para endireitar o que o pecado distorceu. O pau que nasce torto. Jesus, o carpinteiro, você pode ver lá depois em Marcos 6,3, ele veio das mãos do Pai para nos moldar. Veja comigo João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja também depois, você não precisa abrir agora, mas depois você acompanha, Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aliás, Jesus é o único e verdadeiro Emanuel. Tá bom? Charles Spurgeon, em Sermão Natalino, O Anjo e os Pastores, declara o seguinte: o nascimento de Cristo é o maior milagre. Deus se fez homem para endireitar o homem. Tremendo. Há uma frase impactante que diz o seguinte: o berço de Belém foi a primeira plana do carpinteiro, cortando a madeira do pecado. Tremendo isso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo por isso. E aqui a gente entra no terceiro ponto. As mãos do carpinteiro, a obra da cruz e a ressurreição de Jesus. É importante frisar que Jesus não apenas nasceu, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou para nos endireitar. Suas mãos pregadas na cruz desatam as nossas mãos pecaminosas e nos libertam. Jesus nos liberta verdadeiramente. Veja Colossenses. Veja aí depois, Colossenses, marca aí para depois você ver. E ouça aqui, veja Colossenses, capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Veja também depois Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pastor André, quem está sentado à destra do trono de Deus? Jesus, o verdadeiro Emanuel, o carpinteiro de Nazaré. R.C. Sproul, em A Santidade de Deus, explica o seguinte: a cruz é o grande equalizador. As mãos do carpinteiro que moldam o barro pecaminoso em vasos de honra. Vou repetir, isso aqui é muito poderoso. A cruz é o grande equalizador. As mãos do carpinteiro que moldam o barro pecaminoso. O barro pecaminoso somos nós, em vasos de honra. Quer dizer, através do carpinteiro de Nazaré, ele nos transforma de barro pecaminoso em vasos de honra para a glória de Deus, o Pai. Então, nunca se esqueça que as mãos furadas do carpinteiro de Nazaré endireitam o que Adão lá atrás torceu. Amém? Quarto ponto. A transformação diária. Santificação pelo Espírito de Deus. O Natal inicia a obra, mas o carpinteiro continua lixando-nos dia a dia
pela graça soberana. Veja depois aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja também depois Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Jonathan Edwards, em Tratado sobre a Graça Religiosa, observa o seguinte: a regeneração é o carpinteiro divino moldando o coração de pedra, o coração endurecido. Jonathan Edwards escreveu isso. Isso é uma verdade tremenda. Então aqui vai uma para você que se deleita no erro, uma para você que se deleita no pecado, na tortuosidade da vida. Não morra torto. Deixe o carpinteiro trabalhar em você todos os dias. Você está disposto a esse propósito? Você quer isso? Porque o carpinteiro está aqui. Nós estamos celebrando a vida dele. Amém? Quinto e último ponto para nós fecharmos essa mensagem natalina. O destino final, glorificação na nova criação. Irmãos, todos nós um dia estaremos perfeitamente endireitados na glória eterna, livres de toda torção. Veja comigo, acompanha aí, anota aí, veja comigo Romanos, ouça Romanos 8, 29, mas depois dá uma conferida. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está falando de nós. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, nós. E aos que chamou, a estes também justificou, nos justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tremendo, cara. Glórias a Deus. Veja também Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos, minha irmã, meu irmão, toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. John Piper, em Não Desperdice Sua Vida, ele proclama o seguinte: o Natal aponta para a glória. Seremos como ele, Jesus, perfeitamente retos para sempre, sem tortuosidade. Fique sabendo que, do berço à coroa, o carpinteiro faz de paus tortuosos colunas eternas no templo de Deus. Se você crer nisso, diga um amém aí agora na sua casa, tá bom? E aqui tem um apelo final para todos nós. Principalmente para você que está acompanhando essa mensagem desse Natal de 2025. Neste Natal de 2025, não ignore o carpinteiro de Nazaré. Se você ainda é um pau torto pelo pecado, venha hoje mesmo às mãos de Jesus, o carpinteiro da vida. Confesse, creia e seja transformado, pois pau que nasce torto não morre torto quando passa pelas mãos do carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo. Levante-se agora mesmo, em fé, e diga: Senhor Jesus, molda-me segundo a tua vontade. Tu és o meu carpinteiro. Vamos orar agora? Uma oração final.
Eu quero que você ore junto comigo. Coloque a tua mão aí no teu coração, onde você estiver agora. E ora, repete essa oração comigo. Ó Deus Pai, agradecemos pelo nascimento de Jesus, o carpinteiro divino que endireita vidas tortas. Pelo Espírito Santo, aplica esta verdade a cada coração hoje que nos assiste. Salva os perdidos, santifica os salvos e nos prepare para a glória. Em nome de Jesus, o Emanuel. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus lhes abençoe neste Natal de 2025. Essa é a mensagem do seu amigo, irmão, servo de Deus, músico, guitarrista, pastor André Victor. Que Deus te abençoe poderosamente. Feliz Natal e um 2026 cheio da presença de Deus em nossas vidas. Jesus te ama e eu te amo também. Fique na paz do Senhor.